Boa noite. A prova dos factos entrou em pátios que são vedados para construir casas ilegais. São pré-fabricados, sem quaisquer condições, alugados maioritariamente a imigrantes. Pagam entre 150 e 500 euros. São chamados de condomínio dos pobres e estão a aumentar na margem sul do Tejo. Chegam a viver 5 pessoas numa casa com 30 metros quadrados. Os painéis tapam o que ninguém quer ver. No exterior contam-se 26 campainhas, mas ninguém quer falar. Boa tarde. Era para saber se havia aí alguma casa para alugar. Sabe-me dizer? Eu tenho o número do senhorio. Estima-se que vivam aqui mais de 100 pessoas. O que aqui está não respeita qualquer regra da República Portuguesa, seja a título de segurança, seja que título for. Portanto, nada disto respeita a legalidade. Isto é uma aberração em termos urbanísticos, não é isto que nós queremos num Estado de Direito, um Estado moderno europeu. Isto é próprio de países de terceiro mundo, com o devido respeito, mas não é próprio de um Estado da União Europeia. Estamos no Montijo, onde este tipo de construção não é inédita. Trata-se de antigos pátios, onde foram construídas pequenas habitações com 20 ou 30 metros quadrados. Na maioria dos casos não se paga taxas, na maioria dos casos não se paga IMI, na maioria dos casos não se paga IRS ou IRC, consoante os casos, e portanto há uma economia paralela que desmotiva o uso do espaço público para construção legal. Sob total anonimato, conseguimos entrar naquilo que por aqui é conhecido como o condomínio dos pobres. Só portão de entrada. E o espaço entre as habitações tem menos de 1 metro. Fica com condições precárias mais uma filhota. Nesta casa mora um casal com a filha adolescente. O quarto ficou para a criança, a sala é também cozinha e quarto do casal. Esta casa custa 490 euros por mês. Há brinquedos de criança espalhados pelo chão. Mas, à nossa entrada, toda a gente se recolheu. Exceção para este imigrante, que divide a casa com mais 5 pessoas. Vivem naquela que seria a casa principal. How many people are here? Six people and 2 bathrooms. One outside and one inside. 2 double and 2 single. A casa tem 3 quartos, cada um custa 300 euros. O sítio mais barato é onde dorme este homem. Dorme no chão da cozinha. Entre ele e os tachos foi colocada esta placa. How much? Yours? 150. Diz que está melhor aqui do que no Nepal. Anda à procura de emprego. It's better here? Then Nepal? Yes. Aqui vive outro nepalês, juntamente com o irmão, o cunhado
e a sobrinha. Trabalham para empresas de entregas de comida, mas sonham poder vir a conduzir um Uber. We have a 2-room and it's a convent. That's me. Maybe there is a bit, but we have to survive here. We are paying 475. Em 2 sítios desta espécie de condomínio, encontramos painéis com contadores de água e de luz. 60 we have to pay per month for water and almost 60 for electricity. Ou seja, o senhorio pede as contas da água e da luz, mas não passa recibos, já que para as empresas de eletricidade e de água, esta é só uma habitação. A água e luz era... Ele não mostrava o recibo. Ah, só dizia quanto é que era. Isto. E era muito? Eu creio que todo mundo fala que é bem alto, porque a luz e a água pagavam em torno de 50 ou 70 euros de energia e água. Este brasileiro, que esconde a identidade, diz que acabou por sair daqui por não ser um bom ambiente para o filho. Eu morei por 5 meses somente. E então? Porquê é que saiu? Porque para minha família não era o ideal, né? Era mau ambiente aquilo? Somos em 3 pessoas e não tem privacidade, né? Eu, minha esposa e o meu filho, de 16 anos, então... Chegámos à fala com o proprietário que admite este género de pagamento. Há uns que pagam a luz à EDP. Há umas quantas casas que pagam à EDP. Outras que têm a luz minha, pagam a mim que tenho um contador separado. Já a água é a mesma coisa. Tenho um contador separado e pago à Câmara e depois vocês pagam a mim. O senhorio diz ter mais casas como esta espalhadas pelo Montijo. Fora do Montijo diz ter mais 30. Ao todo será proprietário de 70 habitações. Mas perante o meu pedido para alugar a casa, a resposta foi bem clara. Não. Ainda por cima tem um problema. Então? É que você é portuguesa, não é? Sim. Pois é que eu já não alugo mais casas nenhumas a portugueses. Então? Porque os portugueses não pagam. Ah, e os estrangeiros pagam? Pagam todos certinhos. Os imigrantes pagam e os portugueses não? Não. Não e é só problemas. Pronto, é daquelas tais coisas. É uma opção que eu estou a ter e de maneira que os portugueses já sabem muito, estão a perceber. Isso é fácil de explicar, porque os portugueses conhecem mais os seus direitos, são mais letrados, digamos assim, conhecem a realidade jurídica do país, sabem que podem se queixar a determinadas entidades públicas e, neste caso, os imigrantes, nomeadamente os imigrantes que vêm do Bangladesh, da Tailândia, da Índia, do Paquistão, são pessoas que não sabem falar português, muitas vezes nem dominam sequer o inglês e, portanto, são pessoas que se sujeitam a todo tipo de situações, designadamente a mudança de fechadura quando não pagam a renda e, portanto, as ações de despejo normalmente levam muito tempo nos tribunais portugueses e, portanto, os portugueses conhecem os seus direitos e estas pessoas, infelizmente, vivem em todo tipo de circunstâncias, provavelmente estarão melhor do que aquilo que estariam nos seus próprios países, mas isto não é próprio de um país democrático e de um país da Europa Ocidental. Os problemas que eu tenho tido lá é só com portugueses, não tive lá problemas nenhums ainda com estrangeiros. Mas porquê? Porque os portugueses são mais exigentes? Não, porque os portugueses são caloteiros. Não pagam. Eu prefiro ter metade das casas sem ninguém lá dentro do que ter as pessoas lá dentro e elas não pagarem. Pelo menos não tenho dor de cabeça. No início da década de 90, o governo português, em conjunto com as autarquias, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, encetaram um processo de erradicação das barracas. E isso teve também o seu impacto na cidade do Montijo. O que acontece é que nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 4, 5 anos, verificamos que há um retrocesso nesse processo. Tudo aquilo que eram casas velhas, pátios abandonados, construção que não tem a mínima condição, nem sequer para albergar, enfim, animais já não podemos sequer dizer que os animais estão bem tratados, mas que não têm condições para albergar ninguém, estão a ser
hoje ocupadas por pessoas que, à falta de existência de capacidade para arrendar uma casa e para comprar uma casa na cidade do Montijo, sujeitam-se a tudo aquilo que aparece. Estes pátios, transformados em condomínios, já são antigos. Isto é assim, aquelas casinhas foram todas feitas quando foi na altura das fábricas da cortiça, em que as pessoas vinham do Algarve, do Alentejo, tudo para trabalhar nas fábricas da cortiça. Só que a cortiça acabou e toda a gente, as pessoas foram-se embora, foram morrendo e aquilo foi sendo desprezado porque não tinha pessoas interessadas. Agora, é que veio o pessoal das amêijoas, veio o pessoal para trabalhar no tomate, que eu tive lá, alguns trabalhavam no Alfeu, veio outros para restauração, tenho lá uns 4 ou 5, e pronto, e não há dúvida nenhuma que agora essas casinhas estão a ser habitadas por essas pessoas, porque se não for essas pessoas, o nosso país, da maneira como está, como os portugueses não querem trabalhar, querem os subsídios, a gente morre à fome. Contactada pela RTP, a Câmara Municipal do Montijo diz reconhecer a ilegalidade. Os serviços de fiscalização urbanística da Câmara Municipal do Montijo elaboraram 4 participações para efeito de instauração de processos de contraordenação e ainda um auto de embargo. Acrescente-se que o infrator foi também notificado para efeitos de regularização dos trabalhos executados no prazo de 90 dias, mas não cumpriu o prazo de notificação e não apresentou qualquer pedido de regularização que permitisse avaliar se aquelas obras são ou não suscetíveis de legalização total ou parcial. No que se refere ao auto de embargo, o mesmo foi comunicado à Conservatória do Registro Predial para efeitos de registro, à EDP e aos SEMAS para interrupção de fornecimento de energia elétrica e de água. Encontramos outros pátios como este. Aqui vivem paquistaneses. Não nos sabem dizer ao certo quantos são, mas só têm uma casa de banho. Esta, que não tem porta. Na rua de trás, um outro pátio está a ser construído. Ao todo serão 8 habitações. Houve 4 casas que foram para alugados, não foram arrendadas. E agora não há nenhuma? Agora digamos é tudo para os proprietários. São 2 proprietários, têm as suas famílias, não há nada. Ok. Apesar das obras serem recentes, a autarquia diz que neste caso está tudo legal. No dia 24 de maio de 1991, deu entrada nos serviços técnicos da Câmara Municipal do Montijo um pedido de legalização de um pátio composto por 5 fogos e alguns anexos. O pedido foi registado e o processo correu termos sobre o número A141/91, por despacho datado de 6 de agosto de 1991, do vereador à data, Flauzino Barradas, foi aprovada a peticionada legalização. Neste momento, no Montijo, um quarto custa na ordem dos 400, 500 euros por mês, mais ou menos isto. Uma casa para arrendar, um T2, T3, depende da idade, mas estão na ordem dos 800, 1000 euros e até mais. E estou a falar de habitação em segunda mão, com 20 anos, eventualmente 30 anos, não estou a falar de habitação nova, porque essa custa muito mais. E, portanto, estamos, no fundo, a construir aqui no Montijo uma espécie de campo de refugiados para gente pobre, condomínios fechados para pobres, e estamos numa situação completamente descontrolada, ou a caminho de estar completamente descontrolado. O Prova dos Factos já no ano passado tinha alertado para este género de condomínios, também na margem sul, mas em Fernão Ferro. Temos mais umas 2 centenas de pessoas com a modalidade de arrendamentos selvagens. Com o fluxo de imigrantes dos PALOPs para Portugal, como não há locais
para receber essas pessoas. Oportunistas têm vindo a fazer anexos sem qualquer condição de salubridade aqui neste espaço e estão a ser ocupados precisamente por imigrantes. Neste género de alojamentos há uma diferença. Se a casa for amovível, ou seja, se não estiver agarrada ao chão, não é legal. Se for movível, já é legal. Um homem que se faz passar há mais de 10 anos por engenheiro civil está a colocar em causa as candidaturas do município de São João da Madeira a fundos públicos. O falso engenheiro fez várias vistorias em casas municipais e foi tão longe que chegou a ser nomeado perito em vários processos judiciais, um deles pelo próprio tribunal. A Justiça não verificou assim a veracidade do currículo que apresentou. A prova dos factos denuncia agora as consequências desta alegada fraude. O senhor recebeu a visita deste senhor em casa? Acho que era este. Parece que andou, parece que foi esse mesmo. Eu acho que era este senhor. Veio lá na nossa casa. Parece. Pois a cara dele não me é estranha. Não disse que era o engenheiro. Tirou fotografia, mediu as paredes em casa. Olha, ele de barbas é. Eu acho que é esse senhor. Esse senhor veio através da Câmara fazer as visitas às casas. Veio fazer uma visita às casas todas por dentro para ver como é que elas estão, para mandar arranjar. Recorda-se o nome deste senhor? Não. Edgar da Silva Ferreira, 63 anos, morador em Vila Nova de Gaia. Figura conhecida em vários bairros de São João da Madeira, onde a autarquia mantém diversas habitações municipais e onde este homem, inegavelmente, tem feito vistorias e trabalho técnico que só um engenheiro civil está habilitado a fazer. Andou a ver as umidades e anomalias que tinham as casas. Ele veio sozinho ou acompanhado? Veio sozinho. E fez todo o trabalho técnico? Todo o trabalho, sozinho. E disse que depois que andava a fazer isto em todos os prédios, para ver as condições más que existiam, e foi só. Depois disseram que depois, mais tarde, que futuramente, que talvez viessem arranjar. No Facebook, no LinkedIn e em vários currículos que estão disponíveis na internet, Edgar da Silva Ferreira assume inequivocamente que é engenheiro civil. Garante que concluiu a licenciatura na Universidade Fernando Pessoa entre setembro de 2007 e junho de 2011. Nota final: 11 valores. Mas eis que começaram a surgir sérias dúvidas sobre a veracidade desta informação. A começar pelo nome com que assina os diversos relatórios da engenharia. Edgar da Silva Ferreira não consta na base de dados da Ordem dos Engenheiros, nem tampouco na Ordem dos Engenheiros Técnicos. Bastam 2 minutos para confirmar esta informação online. Seria isto bastante para que as primeiras dúvidas se avolumassem, a que se junta outro dado que chamou a atenção. Nos mesmos relatórios, Edgar usa invariavelmente o número 65332. Com uma nova pesquisa na Ordem dos Engenheiros, facilmente se percebe que esta cédula profissional pertence não a Edgar da Silva Ferreira, mas sim a um nome completamente diferente. Um engenheiro da região centro que, à prova dos factos, foi tentar perceber como aparece no meio desta história. Tudo começou com uma chamada de uma pessoa não identificada. E me explicou que havia um determinado sujeito que andava a fazer peritagens para condomínios, inclusivamente para tribunais, em que estava a ser utilizado o meu número de célula profissional da Ordem dos Engenheiros. Eu fiquei
alarmado, que isso seria um roubo de identidade e uma usurpação de funções. Pediu imensa desculpa, que se tinha esquecido de um 0 e que estava agora a retificar os documentos colocando um 0. Nova verificação e o número com mais um 0 não existe em nenhuma das ordens dos engenheiros. Ambas confirmaram à RTP essa informação, bem como a total ausência do nome Edgar da Silva Ferreira da base de dados. O que ele me diz é: eu não me reconheço na ordem dos engenheiros. Mas se ele não se reconhece na ordem dos engenheiros, um licenciado em engenharia civil que não esteja inscrito ou na ordem dos engenheiros ou na ordem dos engenheiros técnicos não pode praticar atos de engenharia. É um prevaricador que está a fazer por conta de um suposto título de engenheiro que não o tem, não é reconhecido, está a fazer de forma errada e a enganar a sociedade e, portanto, está a prestar atos de confiança pública sem ser reconhecido para tal. Este homem tem feito inúmeros trabalhos que apenas um engenheiro está legalmente habilitado a fazer. É alegadamente proprietário desta empresa, onde exibe diversos projetos, os mesmos que publicita no portfólio oficial. As dúvidas crescem à medida que se somam outros dados. O número 65332, com mais um 0, pertence afinal a um curso de formação de formadores que Edgar da Silva Ferreira efetivamente frequentou. O Instituto de Emprego e Formação Profissional confirmou à RTP essa informação, mas na resposta junta outro dado revelador. Confirmo que Edgar da Silva Ferreira tem o CAP obtido com o 12º ano em 2017. Em 2017, Edgar já teria a licenciatura concluída há 6 anos, como garante no currículo. A RTP confirmou que este homem frequentou de facto a Universidade Fernando Pessoa, mas não chegou a concluir o curso, algo que ele mesmo negou num telefonema gravado pela nossa equipa de reportagem. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Estou a falar com o Sr. Edgar da Silva Ferreira. Sim. Sr. Edgar, nós temos várias denúncias de que o senhor não é licenciado em Engenharia Civil. Queríamos confirmar com o senhor estas denúncias. Pronto, há denúncias. Eu tenho o meu currículo, tenho 80 cadeiras feitas na faculdade, na área da e na área da Engenharia Civil. Mas o senhor é ou não engenheiro civil? Concluiu ou não o curso? Se não fosse engenheiro civil, não fazia. Não podia estar a fazer os relatórios que me são atribuídos há anos. Fui para a faculdade com 40 anos. O senhor tem certificado de habilitações com o senhor que nos possa disponibilizar? Tenho o certificado da faculdade. Acordou mostrar os documentos, mas pouco depois recebemos um novo telefonema. Olha, eu estive a falar agora com a minha advogada e a minha advogada disse-me simplesmente isto: se vocês querem algum documento, quer dizer, a prova, façam a nível judicial. A entrevista não aconteceu e Edgar recusou mostrar à RTP os diversos certificados de habilitações. No currículo, escreve também que fez uma pós-graduação em Gestão da Qualidade na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Contactada pela RTP, a instituição rapidamente respondeu o seguinte: nos nossos registros não temos nenhum graduado na pós-graduação em Gestão da Qualidade com o nome infrarreferido. O trabalho deste suposto engenheiro tem servido de base às candidaturas do município de São João da Madeira ao programa Primeiro Direito. Através de dinheiros do PRR, o programa permite fazer obras em casas degradadas. Dinheiro a fundo perdido que totaliza mais de 1.200 milhões de euros a nível nacional. Edgar chega supostamente a São João da Madeira através desta empresa de condomínios que recusou dar esclarecimentos à RTP. A autarquia não quis gravar a entrevista, mas confirmou em comunicado que Edgar não é de facto engenheiro civil. Veio a verificar-se que o referido técnico não possuía as necessárias habilitações. O Sr. Edgar de Ferreira foi selecionado e proposto por uma empresa administradora de condomínio, Lar Condomínio.
A administração está, em articulação com a empresa municipal de habitação, a concluir diligências para contratar novos técnicos, tendo em vista a elaboração de novo relatório de patologias. Os relatórios assinados por este suposto engenheiro servem de base às candidaturas que agora podem estar seriamente comprometidas, como garantem os juristas e a Ordem dos Engenheiros. Esses projetos não podem ter provimento porque não são reconhecidos por lei como ativos de engenheiros e, portanto, para todos os efeitos, são ainda existentes. Se forem candidaturas a projetos, por exemplo, financiados ou cofinanciados, o apuramento desta situação pode levar à inquinação do ato. Com casas a precisar de obras urgentes, os habitantes dos bairros de São João da Madeira ficam perplexos com a possibilidade das candidaturas, a chegar ao final do prazo, poderem vir a ser anuladas. Se ele não for engenheiro, as obras não começam sem um engenheiro, mas se ele não for engenheiro, claro, isto não pode começar à volta, não é? É isso que eu vejo. Agora não sei. Agora também, se não é engenheiro, é muito mau, tanto para nós, que abrimos a porta. Eu abri a porta e deixei o vir lá dentro, agora se é engenheiro ou não, é muito mau isso. É muito mau e depois se nos para as obras, pior. Porque as telas estão a sair, está tudo a descolar e a umidade está a entrar para as casas. A Ordem dos Engenheiros e a Câmara Municipal de São João da Madeira vão fazer chegar o caso ao Ministério Público. A empresa municipal vai mesmo fazer um pedido de indemnização. E este não será o único problema que Edgar terá com a Justiça. Certo dia recebi um telefonema de um senhor a identificar-se como um engenheiro da parte do tribunal, como perito tribunal, engenheiro, a dizer que eu estava selecionado por causa de um processo de uma das partes. Edgar da Silva Ferreira foi selecionado pela comarca de Aveiro para ser perito em processos judiciais. A RTP, a comarca assume que recebeu o currículo do suposto engenheiro e, sem qualquer verificação, distribuiu pelos juízes da região. Edgar usou o número de engenheiro do centro do país e nem isso chamou a atenção da Justiça. Foi nomeado oficialmente como representante do Tribunal de Santa Maria da Feira num colégio pericial. Fez o relatório e recebeu 784 euros pelo serviço. Quem fez parte deste colégio pericial faz agora muitas perguntas. Muito estranho mesmo, porque toma-se por princípio que o perito do tribunal, o perito que representa o tribunal, é uma pessoa idónea com bons conhecimentos sólidos técnicos. Como é que um tribunal, que devia ser o topo da seriedade e de ter a garantia de todos os documentos, como é que não se consegue, não validam se ele é engenheiro ou não? O que me deixa perplexo. Como é que não exige uma simples declaração? A RTP sabe que o processo já transitou em julgado. Sabe também que Edgar tem sido perito noutros processos judiciais. O que acontece agora aos processos em que tomou parte, sobretudo naqueles em que foi nomeado pelo próprio tribunal, o que faz dele, teoricamente, um elemento com mais peso para influenciar a decisão do juiz. A interpretação que eu faço, este ato jurídico é inexistente. Ou seja, é mais do que uma nulidade. Isto obrigará, se houver uma revisão da sentença, e se for procedente a revisão de sentença, obrigará a um novo julgamento, pelo menos, se não em tudo, pelo menos a uma nova perícia. Processos que se colocam em causa, candidaturas que podem ficar sem financiamento, relatórios periciais inválidos. Em causa tanta coisa e, sobretudo, a segurança. O que
quiser partilhar com a nossa equipa, pode fazê-lo através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, ou pelo e-mail provadosfactos@rtp.pt. Deixe as sugestões, nós fazemos a investigação. Voltamos para a semana. Boa noite e bom fim de semana.